Todos vocês que estão chegando estão encontrando Fernanda Guerra na tela, nossa convidada do dia de hoje. Nós vamos dar 3, 4 primeiros minutos para que o nosso auditório possa receber as pessoas todas que se inscreveram. Estamos recebendo já boa noite pelo chat da Thaís e de outras pessoas que costumam nos acompanhar. A nossa expectativa, eu estava comentando com a Fernanda agora, é que cada um de nós presentes possa ter um efeito multiplicador. Boa noite a todos que estão nos escrevendo. Possa ter um efeito multiplicador para as suas redes, falando dessa ideia, né? Que é uma ideia inovadora e que é uma ideia de enorme alcance social, né? E impacto social. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Um agradecimento antecipado por terem eleito estarem conosco nesse final de terça-feira. Nós temos uma agenda sempre tão plena de coisas para fazer, agora que o online nos reduziu muito a possibilidade de deslocamento, né? Ou a necessidade de deslocamento. Nós temos mais tempo à frente das telas, mas temos uma oferta muito grande de temas nos estimulando para nós nos aprimorarmos e aprimorarmos nosso conhecimento. Então, muito obrigada a todos que estão conosco nesse momento, que estão chegando. Nós vamos dar mais um minuto para o nosso auditório virtual poder receber mais pessoas. E eu vou dar uma boa noite mais formal para ritualizar o nosso início com a Fernanda Guerra, que vocês estão encontrando na tela. A ideia do webinar, o formato webinar, não permite que nós vejamos todos que estão compondo o nosso auditório virtual nesse momento, todos os que estão chegando e todos os que estarão conosco nessa noite. Mas a gente tem um jeito de conversar, que é através do chat, alguns já estão nos dando boa noite, e através do Q&A também. No rodapé da tela de cada um há um espaço Q&A, lá também há boa noite da Lúcia Leone e também o chat para, por favor, vocês se manifestarem, trazerem perguntas, dúvidas. A Fernanda estava comentando comigo o quanto que ela gosta de interação. Então, usem esses meios para interagirem com ela, tá bom? A gente vai começar, então. Eu quero, além de agradecer todos os presentes, eu quero especialmente agradecer a presença da Fernanda. Fernanda Guerra é uma integrante da equipe do Mediare, ela é advogada e ela é a primeira advogada licenciada em contratos conscientes na América Latina. Isso me deixa super curiosa. Então, vamos conhecer os contratos conscientes com a Fernanda. Ela também é idealizadora e cofundadora da SER, S-E-R, todas as letras maiúsculas. Também vai ser uma oportunidade para conhecermos a SER. Ela atua como facilitadora de diálogos e me deixou extremamente curiosa quando comentou comigo sobre esse trabalho, sobre essa capacitação e como ela vem colocando em prática as ideias do contrato consciente. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a minha curiosidade para saciar junto com vocês aqui nessa noite, conversando com a Fernanda sobre esse tema. Então, Fernanda, o microfone é seu para o seu boa noite e ampliação da sua apresentação, se você quiser. E, na sequência, conta para nós essa trajetória do direito no direito e como é que foi esse turning point
na sua carreira profissional. Tá bom? Bem-vinda, boa noite. Ada, boa noite a todos. Boa noite também especial para a Tânia, que abriu esse espaço aqui para a gente estar com esse bate-papo. Eu já disse isso nas redes sociais, estou muito honrada e feliz por fazer parte mesmo dessa equipe da Mediar. Então, fiz minha formação em mediação, e aí foi a partir desse contato com a Tânia, com esse universo da mediação que ela traz com maestria, que eu me senti à vontade de dividir com ela os contratos conscientes, que vieram mais ou menos junto com a mediação. Assim como a Tânia, eu compartilho de uma curiosidade infinita pela vida e pelas coisas, e sempre me senti muito limitada em pensar assim, sou advogada, então eu faço determinada coisa naquela sistemática, e a busca por outras ferramentas vem através dessa curiosidade que eu tenho por tudo. E junto com a prática da mediação, com integrar nesse universo da mediação, que veio de uma inquietação de como eu exercia a advocacia, então eu sentia que esse lugar belicoso era um lugar muito limitador e pouco expansivo, ainda que a gente tivesse vencidos e vencedores. Eu sempre sentia satisfação dos clientes mutuamente, e eu falava, como é que eu dou conta disso? Será que eu tenho que mudar de profissão? Eu tenho que virar terapeuta? Não, achava que não era exatamente isso, porque a advocacia era um chamado muito forte. E aí foi como eu fui buscar mediação, comunicação não violenta, práticas colaborativas, constelação sistêmica, ver o que esse universo um pouco mais ampliado dos conflitos das relações humanas poderia me trazer. E aí, junto com isso, eu tive a felicidade de, aqui no Rio, encontrar com a Kim Reiter, que é uma advogada americana, que tem um movimento lindo nos Estados Unidos chamado Legal as a Changemakers, e ela tem um livro falando sobre uma advocacia holística, integrativa, e ela é prática, né, de contratos conscientes e de uma advocacia num lugar muito amplificado. E aí, nesse contato com ela, mais ou menos na mesma época que eu estava na Mediare, eu tive esse primeiro olhar para os contratos conscientes e achei a abordagem incrível. Primeiro, por não se tratar de uma ferramenta. Então, aquilo absoluto capturou meu coração de imediato. Por não ser algo que tenha uma métrica, mas que seja algo que fale de paradigma, que fale de mudança, e que fale de um pensar mais amplificado e mais sistêmico. E aí trouxe um olhar muito interessante, que é um olhar para esses documentos legais, a serviço de que estaria isso. Então, eu fiquei totalmente absorta com o assunto e fui estudar. E vi que eu já, enfim, empreendo, eu tenho um empreendimento que é bem diferente da carreira da advocacia, né, que é a medicina da consciência, e lá que é uma atividade de autocura, onde a gente é um movimento, onde a gente tem vários profissionais que trabalham conosco, enfim. Eu precisava acessar documentos legais e cuidar dessas relações, mas de um jeito muito mais integrativo e acolhedor. E aí eu já vinha praticando esse lugar e eu não sabia exatamente como, enfim, e vinha me questionando como colocar esse universo do contratual jurídico numa linguagem que fosse acessível para todo mundo, para médicos, para professores, enfim, e para o próprio público em geral. E aí esse encontro com a Kim fez esse match. E eu fui estudar o assunto, continuei em contato com ela, e aí ela me apresentou a Linda Alvarez, que é a advogada que escreveu sobre o assunto, enfim, ela vem da área de marcas e patentes originalmente, também participa desse movimento mais holístico da advocacia integrativo, e criou esse movimento dos contratos conscientes, essa abordagem, e, enfim, e tem como objetivo disseminar essa ideia. E aí eu comecei uma mentoria e uma certificação com elas, que culminou numa interação tão grande que elas me licenciaram para trabalhar com o assunto. Eu fiquei super curiosa com esse título de primeira advogada licenciada em contratos colaborativos na América Latina. Eu não imaginava que haveria uma capacitação para
essa natureza de atuação. Você pode contar para a gente um pouco sobre isso, Fernanda? Exatamente. Esse primeiro contato que eu tive com a Kim aqui no Brasil, ela fez o primeiro nível dessa capacitação, que é o conhecimento dessa possibilidade da gente olhar para os contratos como tirando o poder do papel e colocando o poder na relação, entendendo o contrato como algo vivo, trazendo um questionamento da atuação do advogado no contrato, que a gente, como advogada, a gente começa a tentar prever que situações vão acontecer e eu vou colocar naquele documento para defender o meu cliente. Então, é quase que a gente fica num trabalho de cartomancia, tentando adivinhar o que vai acontecer. E o paradigma que os contratos conscientes trazem é justamente eu não consigo prever isso, porque não é nos dado, pelo menos não que a gente saiba, o dom, né, da previsão. Então, por que não, em vez de colocar a relação a serviço do documento, colocar o documento o documento a favor, né, a serviço dessa relação? Então, o paradigma dos contratos conscientes é justamente eu entender que o paradigma é meu cliente. Que legal. Então, a gente sai desse lugar de pensar que regras eu preciso. Em vez de eu criar regras, a gente vai criar acordos para fluírem nessa relação. Então, assim, a gente, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que eu tive com a Kim, a gente fez uma capacitação básica que me permitia experienciar os contratos conscientes. E aquilo fez muito sentido para mim. E aí uma coisa vai puxando a outra. Começaram a aparecer alguns clientes questionando esse lugar dos contratos e eu tive a sorte de ter clientes intrépidos que decidiram se deixar levar por mim, porque nos contratos conscientes o cliente sai do lugar de passividade e de entregar para o advogado o seguinte questionamento: olha, faça um contrato para mim, preciso de um contrato societário de prestação de serviço, e você devolve o documento 10 dias depois e o cliente confia em você. Ele lê aquilo, acha que entendi mais ou menos, mas não é algo que tenha partido dele. Nos contratos conscientes, a gente coloca o cliente para trabalhar com a gente. Então, ele vai construir com a gente esse documento e a gente vai virar facilitador e trazendo dados de realidade para aquele contrato, para aquela realidade contratual, seja ele um pacto pré-nupcial, um contrato de prestação de serviço, um contrato societário. Então, o que eu preciso, que regras, né? O que a legislação me exige para que esse contrato seja válido? E aí a gente vai trabalhando com isso, mas o que eu vou efetivamente trazer com os contratos conscientes é o cuidado dessa parte relacional. Então, como isso despertou curiosidade, eu me dispus e tive 2 clientes especificamente que me proporcionaram essa imersão, eu fui montando um percurso de como seria olhar para aquela relação que é tão importante para aquele cliente que ele precisa tutelar através de um documento legal. Porque é isso, a gente não coloca no papel uma relação qualquer. Eu coloco um casamento, uma sociedade, o meu trabalho na prestação de serviço. Então, é algo muito importante para mim, é tão importante que eu preciso colocar no documento. Então, a gente vai entender o porquê dessa relação, a serviço de que está essa relação. Então, eu montei um percurso para desenvolver esse contrato. E aí, fui procurar a Kim para saber, Kim, é isso? Que caminho é esse? E aí, ela me fez o convite. Vamos mergulhar mais a fundo? E aí, vamos conhecer essa comunidade que existe, que está acontecendo. Então, assim, esse movimento dos contratos conscientes surgiu muito nesse movimento de conscious business nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Então, a Linda Alvarez começou a desenvolver isso a partir de uma demanda de clientes ligados ao Sistema B, a esse movimento de negócios sustentáveis que não se sentiam representados por essa parte legal e jurídica que é engessada. Então, como traduzir um negócio de propósito num documento legal? Foi essa instigação que fez com que a Linda começasse a perceber, ora, por que eu tenho que adequar a minha relação a esse documento e não ao contrário? E aí foi aí que eu comecei esse mergulho
com elas e, enfim, existe uma comunidade internacional, um site, inclusive, né, do consciouscontract.com, onde existem todos os advogados certificados para usar o nome, né, e praticar essa abordagem. Mas a nossa interação foi um pouquinho além, porque realmente me senti abraçada por essa prática, por essa abordagem, e fiz um convite para a Linda se ela não me autorizava a usar o nome e registrar a marca aqui no Brasil. E aí eu e ela fizemos um contrato consciente sobre essa licença e foi muito bonito, foi lindo. E a gente acabou descobrindo coisas em comum. Ela é amiga do Dominique Barter, com quem eu fiz também formação em comunicação não violenta, também tive a oportunidade de estar com ele no seu curso. Então, várias coisas coincidiram no nosso percurso, que fizeram com que a gente tivesse essa proximidade, e, enfim. E aí a ideia é justamente essa, que a gente se questione como profissional do direito, a serviço de que a gente está. É isso. Eu fiquei muito atraída por algumas expressões que você trouxe na sua fala. Por exemplo, a linguagem precisa ser acessível para qualquer pessoa, para as pessoas que estão implicadas naquele contrato. Elas não precisam ter um tradutor para entenderem com o que elas estão se comprometendo e como elas estão se comprometendo. Fiquei muito atraída pela ideia de que o cliente é ativo nesse processo, né? Ele vai construir junto com o advogado esse contrato. Fiquei muito atraída pela ideia de que é um contrato que cuida do relacionamento entre os que estão se contratando, né? Nessa parceria de qualquer natureza. Mas eu fiquei com uma pergunta adicional, que é assim, um advogado que queira fazer essa capacitação, o que ele faz? Aonde ele encontra? Como isso se dá? São aulas teóricas, a prática de construir contratos? Para onde eu vou? Se eu também quero ter esse conhecimento. Você vai lá para ser consultoria. Ah, tá, ok. A gente já é assim, né? Esse é um lugar, é um chamado que eu senti, esse lugar da educação no sentido lato, né? Tá. Para fazer essa capacitação. E, na verdade é um descobrir que todos nós estamos, obviamente, capacitados a fazer isso, basta a ter uma curiosidade, uma vontade de olhar as coisas por outra perspectiva. Aí você trouxe algo interessante que é sobre a linguagem e a participação ativa. Como eu falei no começo, a abordagem dos contratos conscientes se propõe a tirar o poder do papel. Entender que uma relação ela não tem data para terminar e ela não está sujeita a regras, porque ela é mutável, a vida é mutável. Então, a gente passou agora pelo corona e isso ficou muito claro. Não existe essa previsibilidade que a nossa mente protetora tenta criar para a gente, e os contratos vêm muito nesse lugar, né, de tentar criar, quando a gente vai olhar a história de por que surgiram os contratos e tal, vem desse lugar de tentar trazer segurança e previsibilidade, algo que é impossível para a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente abraça essa realidade da mutabilidade, abraça a realidade de que as pessoas também se transformam ao longo do tempo. Então, e como lidar com isso? Está tudo certo se eu amanhã acordo diferente de hoje, mas como eu comunico isso para o outro? E aí, em vez de eu criar barreiras no sentido de protetivas, porque o que faz eu criar essas regras todas, e multa e cláusula penal, e eu não estou aqui contra nada disso, se isso estiver a favor da relação e fizer sentido para os clientes. Mas não sou eu que estou propondo isso. Isso tem que partir deles. E aí é aí que mora essa primeira etapa da construção. Se eu não conheço o cliente e não faço ele conhecer com quem ele está contratando, isso não vem à tona. Então, é um lugar de desiludir a relação. Porque a gente, quando casa, está o quê? Apaixonada. E aí ninguém quer falar de dinheiro, ninguém quer... Eu gosto de usar uma analogia que as pessoas são igual ao supermercado, né? Tem lá o Mundial e Zona Sul. Aí a pessoa olha a fachada, vou entrar no Zona Sul, claro. Mas assim como o Mundial, o Zona Sul também tem
o almoxarifado, os produtos vencidos, e assim, a gente é assim. Então, somos lindas aqui, eu e você, mas a gente tem nossas sombras. E não seria bom a gente começar uma relação contratual entendendo as nossas sombras e o que a gente pode fazer quando elas aparecem? Como a Tânia Almeida gostaria de ser cuidada num momento desafiador? Que pode ter a ver com aquela relação e pode não ter a ver com aquela relação. Mas também eu limpo esse paradigma de que profissionalmente somos outros, né? Nós somos inteiros. Eu sou a mesma Fernanda que está com meu filho e a que estou com você. Sabe? É integral. Então, a gente abraça as pessoas que estão ali contratando na sua integralidade e constrói esse olhar de um para o outro, desmistificando trocas, expectativas. Por que você procura um sócio? Você precisa realmente de um sócio? Ou você tem uma necessidade de acolhimento, de compartilhar? Então, eu tive experiências que são muito interessantes, porque quando você se livra do resultado da coisa, então, estamos falando de contratos, mas não necessariamente eu vendo um contrato, porque pode chegar ao final desse percurso e as partes chegarem à conclusão que não vale a pena contratar. Porque elas se conheceram, entenderam que as lacunas dessa relação vão demandar tanto que é melhor preservar aquilo que ela já tem. Eu tenho uma experiência de um case que são sócios, que são amigos, e eles, no final do percurso, olharam para mim e a gente chegou à conclusão que é melhor a gente ficar amigo, porque isso não vai ser sustentável. Porque somos apaixonados, temos uma paixão em comum, mas daí isso realmente se transformar num negócio que possa ser sustentável, gerar lucro, frutos, todas as expectativas que a gente tem, já demanda um lugar que a gente não está disposto. Então, que bom que a gente chegou a essa conclusão aqui antes daqui a um ano estar brigando e não estar se falando. Como é que isso se dá na prática, Fernanda? Qual é o perfil de cliente? Como é que se aplica isso no dia a dia? Eu estou imaginando que eu sento junto com o outro e faço isso junto com você. Como é que isso acontece? Sim, exatamente. O processo é um processo de facilitação onde as partes sentam e eu proponho justamente algumas dinâmicas para que eles possam conhecer as suas ações, elas acontecem, o que está por trás, que interesse que está por trás. Então, quando eu trouxe para você, Tânia, estou fazendo algo que tem tanto, eu lembro tanto das suas aulas, porque é justamente essa sair da posição, eu quero um sócio porque eu quero montar um negócio. O que está por trás disso? A serviço de quê? Então, a gente vai costurar acordos em cima de valores e propósitos do negócio. Então, eu, como advogada, estou a serviço daquela relação. Eu não estou a serviço nem de A nem de B. Eu estou a serviço da relação. E aí, que valores essas pessoas e que propósitos essas pessoas estão trazendo para essa relação? E quais são as lacunas, né? As grandezas que elas estão trazendo e as lacunas também que elas estão trazendo para que essa relação possa ser sustentável ou não. O que a gente vai ter que fazer para balancear esse relacionamento? Que trocas e expectativas eu estou esperando disso? E trabalhando mesmo necessidades. Então, uso abordagem de comunicação não violenta, uso muito caixa de ferramentas, a gente mergulha nesse universo todo em sessões conjuntas, por exemplo, para te dar uma ideia prática, né? Por exemplo, contrato societário, 3 sócios, eu levo em média 5 a 6 sessões de 2 horas para a gente mergulhar em toda a parte relacional e toda a estrutura jurídica daquele contrato. E aí, o que eu digo que é o ponto alto dos contratos conscientes é a construção de uma cláusula de harmonia, que não é uma cláusula escalonada, por óbvio, a gente se recorre das cláusulas escalonadas um contrato, com qualquer contrato como esse, mas é algo anterior a uma cláusula escalonada. Essa cláusula de harmonia é justamente, eu poderia dizer que é uma cláusula escalonada criada pelas partes, onde elas vão dizer como elas querem gerir os pequenos conflitos no dia a dia, entendendo que a relação acontece no ordinário. O conflito não é o conflito, aquilo vai acontecendo no dia a dia, isso é perceptível. Então, como é que a gente quer conversar sobre isso?
Então, eu tenho esse meu primeiro cliente que se lançou nessa aventura comigo, é dançarino de formação. E tem um negócio lindo, e recebeu um aporte financeiro, estava desesperada, porque era um negócio que surgiu desse tamanho, de repente ficou gigantesco. O que eu faço? Vi um sócio investidor de São Paulo, era ele com a namorada, 2 sócios entrando com trabalho, com possibilidade de ingressar na sociedade, e um investidor de São Paulo que não tinha nada a ver, o cara estava botando grana. E botamos todo mundo na mesa, e foi um processo muito lindo desse descortinar de expectativas, de trocas, de se conhecerem, mas no final das contas, uma das cláusulas que eles criaram para eles poderem, se de tudo der errado, se as coisas ficarem muito complexas e desafiadoras, eles já tinham experimentado isso, né, de uma forma, celebrando o crescimento da empresa, eles criaram um baile, vão dançar salsa, para aquilo relaxar o grupo e daí eles poderem sentar num círculo, num modelo de círculo restaurativo e cuidar daquela questão. Isso seria o processo coletivo maior deles, mas outras pequenos passos de controle desses momentos desafiadores foram criados a partir deles, daquilo que faz sentido para eles. Tem contrato que fala de tomar chopp, de ir ao cinema, uma série de construímos perguntas implicativas para trazer as pessoas para o propósito do negócio, para elas relembrarem o que as uniu. Então, é um lugar de criar um ambiente de confiança. Então, depois de um percurso desse, você cria esse lugar de confiança que faz com que eu possa olhar para a Tânia, aquela decisão que a gente tomou, aquele jeito que você falou comigo na reunião, aquilo me deixou num lugar tão desconfortável. Será que a gente pode sentar para conversar? Eu não sei se eu entendi muito bem aquilo que você falou, sem que eu tenha que guardar isso e pensar, nossa, mas ela é uma tirana. É esse dia a dia que a gente cuida nessa cláusula de harmonia. Isso parte das pessoas, parte do envolvidos. Então, isso gera engajamento, autorresponsabilidade. Porque, inclusive, do sócio, né, ou do marido, de quem quer que seja, falar, olha, mas você construiu isso aqui comigo, por que você não está engajado nisso? O que houve? A gente sentou junto e falou sobre isso. Então, proporciona esse processo proporciona que eles próprios possam se trazer autorresponsabilidade, entendendo aquilo que você já sabe, que ninguém melhor do que a gente para gerir a própria vida. Tem uma pergunta da Camila Olivetti dizendo: Fernanda, como encaixar isso na correria de um escritório de advocacia, em que as pessoas chegam com as suas urgências, né? Clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Como eu faço para encaixar essa ideia? E aí eu gostaria que você aproveitasse, se na sequência você pudesse também trazer para a gente os elementos chaves, então, dessa abordagem. Eu não tenho resposta para você, Camila, porque não é para todos, né? É mais uma possibilidade. Então, talvez aquele cliente, e aí cabe a mim sempre trazer isso. Eu não me proponho mais a fazer um contrato que não seja dessa forma. Então, talvez, se o cliente tem essa urgência, eu não seja o profissional que ele esteja procurando, porque, para mim, não interessa um lugar onde eu não possa cuidar da relação e trazer um documento que já está ali mais ou menos pré-moldado. Isso, para mim, não faz mais sentido. Então, realmente, é um processo artesanal e é único. Então, e aí, engajando na pergunta da Tânia, esse lugar da linguagem tem uma importância, sim, porque não é simplesmente trocar palavras e não usar jargões jurídicos. Isso também é óbvio, mas é uma linguagem muito mais sutil, no sentido de que realmente aquilo possa fazer sentido para o cliente, obviamente, ser um contrato que a gente possa levar para o judiciário, se for o caso, mas ele não é construído para. Porque o que a gente faz hoje em dia nos contratos é isso: eu construo um contrato para eu levar, se eu tiver que levar, eu levar para o judiciário. Não, esse contrato é construído para o cliente, com ele, para ele usar. Aquilo seja de uma guiança na relação dele. E aí pode, sim, levar para o judiciário, porque tem todas as regras e tal. Então, a linguagem é um dos elementos. O outro elemento é a prevenção dos conflitos, né? Então, a gente tem a prevenção dos conflitos
ali dentro da própria relação. Então, partindo do pressuposto que eles vão dar conta e utilizar os mecanismos que eles próprios julgaram que são interessantes para solucionar os conflitos. Cria também uma estrutura de diálogo, entendendo que diálogo não é falar, não é ter razão, não é dizer que está certo ou que está errado, nem expressar opinião. Cria também um lugar nesse espectro de diálogo, né? Deixa um legado de construção de consenso, entendendo que construção de consenso não é votação e não é, enfim, é essa partilha realmente do diálogo mais profundo, entendendo que o conflito é a oportunidade de criar intimidade, deixar a relação mais sólida. A gente tem uma base jurídica sólida, então é um contrato relacional, porque esse é o que eu estou cuidando de primordial, mas ele tem toda a base jurídica, para que se eu tiver que levar ao judiciário, para que se eu tiver que registrar, tudo isso é cuidado dentro dos contratos conscientes. Eu tenho a customização, o visual law, então tem toda uma ideação de design thinking na ordenação daquela informação para que aquilo faça sentido para aquele cliente. Então, isso também está embutido. Então, o visual law ele está embutido dentro dessa abordagem dos contratos conscientes. E eu acho que o legado é plantar a semente dessa mudança de paradigma, do que o que é essencial é a relação e não é o papel. Essas são as principais diferenças de um contrato tradicional? Sim. Eu estava com essa pergunta em mente, você já me respondeu ela? Esses são os elementos, mas a principal diferença de um contrato tradicional é que ele, primeiro, ele é construído com o cliente, então o cliente não tem um lugar passivo, ele trabalha comigo, trabalha mais do que eu, porque está se vulnerabilizando ali o tempo inteiro, então é um processo que é muitas vezes desafiador, se despir na frente do outro. E isso, ele tira o poder do papel e coloca o poder na relação. O que interessa aqui é relação. Não me interessa quem é o advogado, eu não tenho um papel principal, eu não sou salvo. É um papel também, é um lugar libertador também para a gente como advogado, porque eu saio desse lugar de que eu posso ser salvador de alguma coisa. Eu estou ali só como um fio condutor. Certo. Em vez de ser um especialista que vai dizer como as coisas devem acontecer a partir desses temores do futuro, né? Exatamente. E de parâmetros legais. E é assim, aí trazendo um outro valor também que para mim é muito, muito importante nos contratos conscientes, como a parte relacional, né? É aquilo que é a grande importância, o grande foco. Por óbvio, eu não posso ser especialista em todos os tipos de contrato, então a colaboração de outros profissionais é sempre muito bem-vinda. Então, agora mesmo eu estou com produtoras rurais. O que eu entendo de um negócio rural e das dinâmicas de um negócio rural? Então, estou trazendo comigo um profissional especializado, enfim, para construir esse contrato. Então, ter outros profissionais é sempre muito bem-vindo, inclusive, às vezes, no processo de facilitação. Dependendo do que aparece, é necessário que a gente traga um outro profissional para dar suporte. Então, um outro valor que, para mim, é primordial, que é trabalhar em equipe, que é amplificar a colaboração e não me colocar também num lugar de sabedora de tudo e que tudo posso. Não. O que essa relação está precisando? Então, vamos buscar também fazer algo que seja colaborativo com outros profissionais que sejam especialistas na área. Você sabe, Fernanda, eu participei de um seminário na CCI em 2018, talvez, 2016, já não me lembro, e o case, a demanda do case era o seguinte, era uma pessoa que queria expandir as parcerias na Europa e ele queria que o contrato e a cláusula, especialmente a cláusula de resolução de conflitos, agregasse valor ao contrato. Então, ele queria encontrar parceiros não que brilhassem os olhos pelo negócio somente, mas que vissem na cláusula de resolução de conflitos um lugar confortável e uma confiança
naquela parceria, né? E eu me lembrei disso agora, eu estou me lembrando da mediação a cada momento que você traz algumas expressões, como autoria, o trabalho é das pessoas, não é meu, não é o meu olhar de especialista que dita como eles vão ficar confortáveis na construção de um projeto juntos. Exato. Contribuição para o direito. Qual você acha que é a contribuição para o direito? Eu acho que a contribuição do direito, primeiro, traz esse lugar da possibilidade da harmonia das relações, da regeneração, nesse lugar onde você pode ter um cuidado integrativo dessa relação e sair desse lugar da culpabilização e da inocência. Então, traz esse lugar da autorresponsabilidade. E acho que o papel também de tirar do advogado, desmistificar esse papel do advogado como um salvador, alguém que vai ditar o que é certo, o que é errado, essa terceirização que aqui no Brasil é excessiva. Essa semana eu me Certo. debrucei sobre o relatório do CNJ. Então, a gente é um país extremamente litigante, então a gente está o tempo inteiro esperando alguém dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Isso é um lugar infantilizado, né? As crianças é reservada a inocência, para os adultos é responsabilidade. Então, quando eu cuido da relação, eu trago esse lugar do adulto. Certo. Você está na inocência, na ilusão que a relação é maravilhosa, você é criança. Né? E aí isso está fadado em sucesso. Então, é esse olhar. A Vanessa Strindler, tomara que eu esteja pronunciando certo, ela fala de que ela está vendo um caráter preventivo nessa natureza de contrato. E a Fernanda Paiva te pergunta, você recomendaria que sócios que já possuem um contrato normal e gostariam que gostariam de repactuar a relação, essa natureza de contrato? Olha, eu vou trazer para a Fernanda, querida, uma experiência que foi muito linda. Eu fiz um workshop no escritório de advocacia, justamente esse primeiro treinamento para contratos conscientes, e o objetivo do escritório era que eles pudessem fazer contratos conscientes com clientes. É um escritório de advocacia de família. Então, eles queriam melhorar a relação com o próprio cliente. E aí, o lindo no final, o feedback delas, um escritório feminino, foi que o percurso que a gente fez juntos nesse workshop fez com que elas se abrissem para revisitar os combinados delas. Elas entenderam como aquilo não estava alinhado com as reais expectativas de quem elas são e a serviço de que elas estão ali unidas. Então, isso é super possível. A gente está repactuando isso, porque justamente tira esse lugar da regra. A regra mexe com o lugar da gente muito, uma necessidade da gente muito basilar, que é de autonomia e de liberdade, que cria uma rebeldia, porque aquilo não partiu de mim. Mas se eu crio o acordo com o outro, isso tem capacidade de gerar engajamento. Se o acordo não está funcionando, eu posso convidar o outro e falar, pô, mas a gente combinou isso junto e aí não está funcionando. O que está acontecendo? Por que a gente não está engajado nisso? É uma outra perspectiva do que eu ter uma regra, quebrou, e eu pego aquele documento, quebrou essa regra, qual é que pena que eu vou. E aí eu pago a pena e está tudo certo. Eu posso seguir errando, é só ir pagando. É questionar esse lugar, sabe? Ok. De culpado e do inocente. Ok. Uma pergunta que a gente ouve na mediação, e talvez seja porque é um instrumento novo e porque os contratos conscientes também são uma novidade para mim, eu te pergunto, quanto tempo, Fernanda, para construir um contrato como esse? E desafios, quais os principais desafios? Como dar conta deles? São muitos os desafios. Em média, um contrato societário, como vou trazer esse exemplo, três pessoas, 3 a 4 pessoas, 1 mês e meio com o cliente, né? E é muito artesanal, né? Claro que eu, como profissional do direito, eu sei o que precisa de um contrato societário, e a gente vai moldando aquilo, e depois eu preciso de um tempo para poder a minha criatividade fluir e, de acordo com aquilo que eu conheci dos clientes, eu trazer para esse documento legal algo que faça sentido para eles. E aí vem o visual law, essa comunicação
que parte do conhecimento do cliente, então aquele contrato nem sempre tem cláusula 1, a linha A. Quem que sabe o que é a linha nos dias de hoje? Números romanos. Então, a gente vai... a ordem das cláusulas, então, de acordo com o negócio, com o que você está tutelando, isso também é mexido para que isso faça sentido para os clientes, e depois a gente faz um documento que seja bonito. Então, já fiz caderno Moleskine, porque os clientes tinham, inclusive, era uma das cláusulas de harmonia, esse lugar da escrita, como um primeiro momento de desaguar os desafios do dia a dia, os pequenos conflitos. Então, se transformou depois aquele contrato numa Moleskine que eles têm, e aquilo fica vivo, para irem anotando o que precisa mexer, o que não precisa. Então, é um contrato que demora um pouco mais de tempo para entrega. Em média, eu levo 2 meses para finalizar todo um documento como esse, sendo bem prática, trazendo a praticidade. Agora, um contrato de prestação de serviço, tal, isso depende da dinâmica da relação. E muitas vezes, e aí você trouxe desafios. Os desafios, porque é sobre gente, é vivo. Então, eu faço o briefing com o cliente, aquela primeira reunião, está todo mundo lindo, feliz. Quando você senta para fazer uma facilitação, né? Você, como mediador experiente, sabe disso. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma primeira sessão está maravilhosa, na segunda, na terceira, bom, a caixa de Pandora se abre e vem os medos, as expectativas, os mal-entendidos, e às vezes o cliente não consegue seguir na semana seguinte, então precisa de dar 15 dias para que haja um respiro, e aí voltemos com a sessão. Então, é um processo terapêutico, não é a terapia, mas é um processo terapêutico. Então, o timing é do cliente. Então, às vezes ele fica com uma pressa, mas nem sempre aquilo está a serviço da relação. Ok. Mas estou entendendo que tem um passo a passo, né? Que é, Sim. primeiro, contato com os clientes e entender. Sim. Entender do business, até para saber se você precisa trazer um especialista para Sim. ajudar, Sim. e entender da relação. Exatamente. E o que eles querem fazer com essa relação, com esse pacto contratual. Depois tem o trabalho do advogado artesanalmente construindo uma redação, e depois volta para checar se essa redação corresponde, e vai e volta quantas vezes forem necessárias, de forma que o tempo é o tempo de co-construção conjunta, né? Alguns são mais rápidos e outros menos, né? E eu tenho que estar aberta para isso, e eles também. E a gente deixa isso claro nos combinados. E óbvio que o meu contrato com o meu cliente também é um contrato consciente. Então, todo esse processo é um processo que faz com que a gente possa olhar para o essencial da vida, que são as relações. O resto é... Ingrid Manzini, ela diz, eu vejo uma aplicabilidade enorme no direito de família, um campo extremamente rico, e talvez um plano parental elaborado com um contrato dessa natureza possa ter um encaixe perfeito. Ela pergunta se você teve alguma experiência nessa área, né? Eu tive, nunca foi minha especialidade, né, a direito de família, mas sim tive, e aí a mediação me proporcionou essa cama para lidar com essa situação. Então, sim, mas não é o caminho que está acontecendo para mim, as relações societárias, porque, na verdade, quando você pensa em relação, a gente se fragmenta para facilitar a nossa vida, mas eu trouxe um pouco isso no começo do nosso papo. Somos únicos, então não tem muita diferença de uma relação familiar para uma relação societária. Então, quando você pensa dois amigos estão construindo um negócio, um marido e uma mulher, e aí o amigo, o marido e a mulher, isso tudo forma um sistema familiar, se você for, né, analisar lato sensu. Então, não existe diferença. A gente pensa que vai ser, olha, o contrato societário. Não, a dinâmica é a mesma. Então, sim, tem uma super aplicabilidade, mas nas relações societárias, inclusive nas relações de prestação de serviço, o cliente com o advogado, que é uma relação maior do que essa, mais conturbada do que a nossa relação com o nosso cliente. Então, é de grande aplicabilidade, sim. Os clientes já relataram para você, Fernanda, depois de algum tempo de uso
de conviverem, permeados por contrato dessa natureza, benefícios. Isso já chegou aos seus ouvidos? Sim, eu tenho feito um trabalho de acompanhar esses clientes, até pela minha curiosidade, né? Ah, E sim, e cria justamente esse ambiente das conversas difíceis, desmistifica e traz para esse lugar de que a relação acontece na DR, a relação não acontece na festa de casamento, nas viagens de férias, mas a relação acontece naquele chegar do escritório, com bom dia, boa tarde, e no casamento a mesma coisa, é no dia a dia. Então, isso traz uma segurança de que nem sempre o outro está de mau humor porque você fez alguma coisa, traz aquele lugar, tira a gente daquele lugar egocêntrico de que tudo gira ao nosso redor. está dirigido a mim, esse mau humor do Esse outro. mau humor e proporciona isso, o diálogo, sabe? Então é muito bonito de ver e isso se estender para os outros lugares do negócio. Então, esse meu primeiro cliente, ele traz os contratos conscientes, agora ele me veio com uma outra demanda que é para o cliente dele, porque ele não consegue mais enxergar qualquer relação que não seja cuidada. Então, não é que eu não vá ter conflito, mas eu não tenho mais medo, eu não fujo, porque eu não preciso fugir ou explodir. Certo. Eu acho que o conflito vai acontecer, porque ele é inerente à diferença. Nós somos diferentes. Então, se eu estou com o outro, vai ter conflito imediatamente. E está tudo bem, contanto que a gente consiga expressar esse incômodo com essa diferença da gente. Eu estou super curiosa para ouvir você falar sobre o ser, mas a gente tem uma pergunta aqui que eu quero fazer antes, tá? Então, vamos. Que é: não deu certo. Raíssa pergunta, né? Uhum. Não respeitaram o que estava pactuado. Como é que faz? Volta? É como na mediação, né? Você volta para o terceiro imparcial para rever cláusulas. É Como é que isso possível. se daria? E É, depois queria falar um pouco do ser, tá bom? tá. Mas a É gente. isso. Desculpa, Tânia. Não, não, é isso. A pergunta da Raíssa é essa. É A justamente necessidade isso. de repactuar, como é que faz? É justamente isso. É criar esse ambiente para eu estar repactuando o tempo inteiro. Porque a gente está nesse processo evolutivo, né? Físico, mental, emocional. Então, eu não sou a mesma de um ano atrás que contratei com você. Então, isso precisa ser revisto. E aí, por isso, a proposta de que seja um documento vivo e não algo estático, que pressupõe que eu sou igual. Então, quando eu crio mecanismos de conversa, acordos são para ser revistos. Se eu não me engano, acho que eu escutei isso de você. É, que É o possível. é possível, pois é, exatamente. E veio agora essa frase e eu falei, acho que eu já escutei isso com a Tânia. Que os acordos são para ser revistos, né? E é justamente isso. Quando eu crio a cláusula de harmonia para proporcionar que, bom, a gente criou lá uma regra que é assim, assim, assado, mas agora a gente está num outro lugar, estamos diferentes. E aí, como é que eu faço isso? Eu me propus a fazer tal tarefa, mas eu vi que eu não dou conta disso. Como é que a gente conversa sobre isso e ajusta? E não é eu ficar procrastinando, não fazer, e o outro achar que eu não presto, que eu não estou engajado no negócio. Eu poder dizer que eu mudei, que aquilo não faz mais sentido para mim, e como a gente caminha junto agora com essa minha nova proposta. Mas eu não quero sair do negócio. É sobre isso. Porque você imagina se a gente fosse o mesmo sempre? Estaria você lá na faculdade de medicina, fazendo alguma coisa, e eu também estaria nos meus borbotões de processos, porque eu era do contencioso de massa. É justamente a poder comunicar para o outro isso. Mudei, tá tudo certo, e como é que a gente faz daqui para frente? Sem eu ter que me esconder, ficar com medo de abraçar a minha mudança, porque isso faz parte da vida. E que bom que a gente mudou, que aí a gente cria algo novo. Então, Eu, sim, é para isso. É para a gente estar falando sobre isso o tempo inteiro no contrato. eu vejo muita coerência com o pensamento contemporâneo, né? Porque a contemporaneidade fala, primeiro, de diversidade, bem-vinda à diversidade. Depois ela fala, olha, as suas ideias, não se apega a elas, porque elas valem hoje, mas não valem amanhã.
porque a velocidade das mudanças impera no mundo contemporâneo, né? A gente não vai exercer a mesma profissão a vida inteira, como temos feito até agora. A gente vai trabalhar em lugares distintos, oferecendo as nossas competências. A gente não vai trabalhar num lugar só. Então, se a velocidade das mudanças e a vida média das ideias, a velocidade das mudanças cada vez mais célere e o tempo médio das ideias cada vez mais curto, então, revisitar, rever é imperativo. Eu gosto quando você diz que o contrato é dinâmico, né? É vivo, né? É para abraçar isso, e isso traz também esse lugar da autenticidade, da diversidade, da colaboração, porque acolhe tudo isso. A gente está nos nossos, desculpa, nos nossos 10 últimos minutos, e tem uma pergunta que vai ao encontro da minha curiosidade também. A pergunta é da Caroline Monroy, ou Monroy. A Ser Consultoria estará promovendo cursos ou especializações nesse sentido? E a minha pergunta é: fala um pouco dessa consultoria e dessa possível capacitação, como é que as pessoas chegam ao Ser? Então, vamos lá. A ideia da Ser, né, advogada, sou sócia do escritório de advocacia do meu pai, escritório de família, mas nesse repaginar, expandir. E aí eu criei a Ser Consultoria. Na verdade, Ser é a abreviação de Sustentando Elos Reais, porque eu me reconheci como, na verdade, cuidadora de relações, partindo de uma dor minha, pessoal, de ficar muito incomodada, e para mim ser muito difícil eu ter relações incompletas, relações onde eu não possa estar me acolhendo e acolhendo o outro e rompendo. Então, da minha dor nasceu a necessidade da criação da Ser. E na Ser, eu presto essa consultoria dos contratos conscientes. Então, lá eu coloco esse serviço, nessa abordagem dos contratos conscientes, unindo uma série de outras habilidades, né, que eu fui adquirindo ao longo da vida e reconhecendo também essa multiplicidade. Então, não é um escritório de advocacia, porque a gente se propõe a um olhar um pouco maior nesse aspecto, e sim, o objetivo é que a gente possa promover e mais profissionais possam estar se capacitando e falando sobre contratos conscientes e trazendo esse paradigma de que a importância está na relação e não no documento, invertendo essa lógica um pouco perversa de achar que o errado é a pessoa que não está entendendo o documento, e isso não faz o menor sentido. Então, eu já, em pequeno lugar, né, assim, nesse sentido, em escritório de advocacia, já tenho feito essa capacitação, e o objetivo é trazer isso para o grande público, para quem se interessar, né, profissionais de direito, estudantes que se interessem por parar para olhar para um novo paradigma, esse paradigma mais integrativo, sistêmico, enfim. Esse é o objetivo que a gente tem, um dos objetivos que a gente tem na Ser Consultoria. Literalmente, elos reais. Como é que as pessoas chegam na Ser Consultoria? Diz para nós. E Ana Madalena pode botar no chat para todos terem acesso. A gente tem um Instagram, que é ser_consultoria. A gente está com um site fresquinho, que é sustentandoelosreais.com. Está sendo remodelado, vai subir o site novo hoje. Tem o LinkedIn também, da Ser Consultoria. E nas minhas redes, na minha rede pessoal também, Feguerra, _, onde eu tenho me comunicado, que agora a gente, como profissional de direito, também saiu desse lugar passivo que a gente tinha, né? Eu galguei 20 anos nesse lugar passivo, e a gente teve que se movimentar. Você vê como é que as coisas são mutáveis. Nunca imaginei, né, ter rede social, e hoje você vê todo um movimento da gente tendo que se expressar e colocar nossas ideias, o que eu acho muito, muito válido. Sou muito grata às redes sociais por isso, porque é um espaço público para a gente estar difundindo inúmeras ideias, né? E todo mundo ter acesso a isso.
Fernanda, Oi, diga, diga. Deixa eu perguntar se a gente está acabando, né? A gente está acabando. Tem perguntas remanescentes, como contratos de trabalho podem Hum, se beneficiar sim. dessa natureza. Mandem para mim pode ser na Ser Underline Consultoria por direct ou no Feguerra Underline por direct que eu respondo, porque sim, tem capítulos lindos de contratos conscientes em relações de trabalho, exemplos incríveis que eu posso depois dar para vocês que aconteceram fora aí do país, nessa relação. A gente tem aqui algumas coisas, algumas limitações, né, em regras trabalhistas no Brasil, mas sim, existem possibilidades quando a gente pensa em determinados tipos de profissionais e é super aplicável para relações de trabalho. É um ótimo instrumento para relações de trabalho. Mas posso responder isso com toda a calma, dessa forma. Ana Madalena colocou seus contatos no chat e você começa, quer dizer, você continua recebendo parabéns, porque os parabéns foram acontecendo durante toda a conversa. Camila está escrevendo excelente apresentação e tema, a palestrante muito didática e clara, aprendi muito, ampliei meus horizontes enquanto advogada, agradeço a você e a Tânia e parabenizo, maravilhosa, parabéns, obrigada. São todas as palavras que o público está deixando para você, Fernanda. Então, os últimos momentos são seus. Eu quero muito carinhosamente agradecer pela alegria desses 50 minutos de conversa e pela importância e volume de informação que você trouxe, pela curiosidade despertada. Que bom que você tem todos esses veículos de contato para as pessoas darem continuidade a essa conversa. Então, obrigada a todos que estão presentes e esses 3 minutos são seus para a sua despedida de todos nós. Obrigada, muito obrigada. Queria agradecer, tem um monte de gente querida aí. Acabei de ver o Elton. Fui estagiária do Elton, há 20 e tantos anos atrás. Queridos amigos também da mediação, que eu conheci no Mediare, enfim, que estão na minha supervisão também no Mediare. Tânia, assim, realmente muito feliz e muito honrada de dividir um espaço com você, alguém que eu admiro muito. Enfim, o assunto realmente me comove, eu estou super disponível para a gente conversar mais. No LinkedIn eu tenho alguns artigos que eu vou falando sobre essa abordagem dos contratos conscientes. Estou escrevendo um livro sobre o assunto, espero em breve eu conseguir colocar isso à disposição de todos vocês. Acreditando muito que a gente pode pensar, oi, Alê, a gente pode pensar num mundo diferente, em relações que sejam sustentáveis e harmoniosas, entendendo que o fundamental na nossa vida realmente são os elos relacionais. A Covid esteve aí para provar isso para a gente. Então, agradecer muito esse espaço do Mediare, que é um espaço de inovação, um espaço também que traz uma abordagem que tira a gente desse lugar passivo, né? Esperando que papai, que o pastor, né? Que o juiz diga para a gente o que fazer, mas coloca a gente em proatividade. Então, Tânia, é muito realmente honrada com esse espaço que você me abriu, porque estar com você, né, na Mediare aguçou ainda mais a minha curiosidade, a minha vontade de buscar outros caminhos e outras abordagens para dar vazão para aquilo que eu acredito que é a minha medicina, assim como eu acredito que cada um tem a sua própria medicina, e por isso eu acredito num mundo colaborativo, onde a gente não tem concorrência, mas sim, cada um trazendo sua grandeza e podendo estar junto, colaborando. Né? Então, Tânia só tem Tânia, Fernanda só tem Fernanda, e por que não a gente estar junto aqui nesse espaço e podendo construir o mundo que a gente quer viver. Então, o objetivo dos contratos conscientes está trazendo essa bandeira, realmente construir o mundo que eu quero viver, que é um mundo de relações mais harmônicas, onde a gente possa estar conversando, estar se conhecendo e aprofundando as nossas relações. Então, obrigada à equipe do Mediário, sempre tão atenta, diligente. Estudar e trabalhar com você é uma bênção para minha mente programática, que adora um controle.
Porque tudo isso não vem assim, né? É um trabalho, porque a mente quer controlar, a mente quer tudo isso, mas o coração fala mais alto, e é por isso que a gente se joga em abordagens que sejam muito mais expansivas do que uma mente controladora. Um abraço bem quentinho para você. Obrigada. Um abraço bem quentinho para todos que estão deixando o nosso auditório. Eu peço para você ficar só mais 2 minutinhos, enquanto as pessoas estão saindo. A Ana Madalena está ajudando o nosso auditório a deixar nós duas sozinhas, para que eu possa te agradecer mais de pertinho. Mas, enquanto isso, você continua recebendo agradecimentos e Estou boa aqui noite aí observando. pelo chat, se você acompanhar. Boa noite a todos que estão Boa saindo e noite. se despedindo de nós. Muitíssimo grata pela presença. Boa noite. Boa noite.